Eita, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Prontos para mais uma aula de interpretação textual? Vamos lá? Então, hoje eu já começo a nossa aula com essa bela imagem, né? Gostaria muito que nesse primeiro momento a gente já fizesse nosso momento de reflexão, sim. E aí, com essa imagem, eu queria muito estar pessoalmente para eu te perguntar: quando você olha para essa imagem, quais os sentimentos que te transpassam quando você olha essa imagem? O que te enche os olhos? A alegria? Um momento de interação entre as duas? Quem são essas duas? Digo isso, quem são? De personagens da vida mesmo. Ah, é uma filha, você tem ali ao lado a mãe, uma irmã, uma tia, uma pessoa que pra ela, com certeza, é uma figura muito especial, muito importante, porque analisa as duas. A menina, com certeza, tá imitando traços dessa figura que pra ela é tão importante, que ela, com certeza, tem a vontade de, quando crescer, se transformar numa pessoa como ela, né? Cuidado, a aula de hoje vai ser sobre isso, viu? Momentos ligados a sentimentos bons, a coisas que trazem felicidade pra gente, que enchem os olhos e o coração, beleza? E aí, estão preparados? Eu já estou. Pega o seu livro que eu já peguei o meu. Vamos lá! A aulinha de hoje é a aula número 7, então a gente tem como meta corrigirmos, tudo bem? O capítulo anterior, que é sobre a Ilha do Crocodilo, lembra do texto? E nós vamos pro próximo, que se chama Cumplicidade de Mãe e Filha. Vamos lá? Seguinte, quando a gente começou, né, esse exercíciozinho de produção textual, estávamos aí na página 61. Abre aí que eu vou abrir a minha também. E aí, eu passei para você fazer aí na sua casa. E na primeira questão dizia o seguinte: observe as capas apresentadas. Por que é tão importante que sejam visualmente bem trabalhadas? A gente está falando sobre capa de revista, né? E, acima de tudo, são vendidas em bancas de revista, em mercados que o público, o que chama a atenção do público é a capa. Então é literalmente vender o produto pelo que diz na capa, pela imagem, né? Então, assim, essa capa ela precisa ser chamativa, bem elaborada, porque é isso que chama a atenção, que enche os olhos do público, né? Vamos lá, capa 1, revista Recreio. Você colocou aí a saga do X-Men, né? Capa 2, revista Literatura. Você tem lá Maurício de Souza e Ziraldo, quadrinhos educativos, né? E a valorização do professor. Massa. Como é que a gente chegou a essa conclusão? Elas estão destacadas, são matérias destacadas, né? Logo indicam que são matérias principais para uma revista, ok? Olha a próxima. 3. Observe as imagens em destaque em cada uma dessas capas, as imagens. De que forma elas se relacionam com as manchetes que ilustram? Olha só, na capa 1 e 2, as imagens, ok? Eu preciso que você faça o entrelaçamento da própria imagem com a questão do destaque da matéria. Então, na capa 1 apresenta alguns personagens da história em quadrinho, né, do X-Men, sobre essa saga e tal, vai comentar a respeito exatamente disso, da história como um todo. E na capa 2 traz lá a questão dos quadrinistas, do Ziraldo, do Maurício de Souza, e vai comentar a respeito disso, acima de tudo, questão da educação, dos profissionais, né, dos professores e tal. Vamos lá, e aí era para você descrever a capa 1 e a capa 2. Lá na 5, além do título das revistas e das manchetes, que outros elementos estão presentes nas duas capas apresentadas? Você tem a questão do endereço do site da revista, questão do código com informações e tal. Quem é o público-alvo dessas revistas? Com certeza a questão dos adolescentes, jovens e tal, chama a atenção, né? Tem um público muito específico que adora esse tipo de revista, o que é muito bacana, né? É o que eu sempre digo pra você, a gente precisa encontrar qual é o seu gosto da leitura, o que te chama a atenção, em que você tem o prazer da leitura, né? Encontrando isso, meu amigo, show de bola. Vamos lá? Passando, agora sim, página 78. Na página 78, a gente fez a leitura, então, do texto da Ilha do Crocodilo. Lembra? Que falava um pouquinho sobre a questão
na histórica lá do Timor-Leste, mas de uma forma muito bonita, bem poética, né? E aí, então, tenho certeza que você fez a leitura do texto todo e foi para a primeira perguntinha que dizia assim: quais as dificuldades enfrentadas pelo avô crocodilo? Lembra que ele já estava bem velho, cansado, a questão da locomoção dele já era bem difícil, da própria alimentação, né? Olha, B, embora tivesse uma idade avançada, o avô crocodilo ainda preservava uma de suas maiores habilidades. Que aptidão era essa? O que ele falou pro moleque? Ele falou sobre a questão da água. Na água, ele ainda conseguia ser o rei, né? Ainda conseguia nadar muito bem, certo? Então, vamos passando. Na conversa com o crocodilo, o menino expressou o desejo de conhecer o mundo. Considerando a época em que se passou a história, tratava-se de um desejo fácil de se realizar? A época, a gente está falando aí do início dos tempos, claro que não era algo fácil, tão simples assim de acontecer, né? 3. Agradecido pela ajuda que o menino deu para que pudesse beber água e comer alguns peixes, o avô crocodilo resolveu retribuir a gentileza. Apesar de não se especificar terra alguma, o texto indica uma direção. Para onde seguiram, né? Com certeza eles seguiram o caminho, né, do nascer do sol, ou seja, ao leste, ok? Olha a próxima. Ao tentar retornar para casa, o avô crocodilo transformou-se em uma pedra e terra, dando origem à ilha Timor-Leste, que, em Tetum, chama-se Timor-Lorozai. Qual o significado desse nome? Seria o Oriente para onde nasce o Sol. Bem filosófico, né? De que forma esse nome se relaciona com a história narrada? Olha só, a gente está falando do avô crocodilo que levou um menino sonhador exatamente para essa direção, né? Olha o próximo. Ok. Que fato reforça a lenda de que a ilha se originou, então, do velho avô crocodilo? É engraçado porque quando estamos lá pro finalzinho da história, é dito para nós que a ilha, ela tem o formato de um crocodilo gigante, né? De um grande crocodilo. Por quê? Porque foi lá onde, segundo a história, ele, entre aspas, morreu, né? Olha, 5. A partir da transformação do avô crocodilo, não se encontra no texto mais nenhuma menção ao menino. O que você acha que poderia ter acontecido com ele? Fala aí pra gente, Naomi, o que você colocou? Ou então, Cauã, o que você acha que ele foi transformado em quê? Coloca pra gente nos comentários. Você também, o que você colocou como resposta? Coloca pra gente aí embaixo, vamos lá. Põe aí na 6, pessoal. No último parágrafo, o narrador descreve como é a vida na ilha de Timor-Leste. Além das danças, há referências aos senhores e senhoras da palavra. Quem seriam essas pessoas, senhores e senhoras da palavra? Com certeza são as pessoas mais velhas, né? Que a gente chama de ancião. Então, assim, são pessoas que já viveram tanto, passaram por tantas experiências, que, acima de tudo, levaram esses termos, esses nomes, né? Esses apelidos para a vida. E é super bacana quando a gente analisa a questão de ouvirmos essas pessoas mais velhas, né? Dos ensinamentos, acima de tudo. Agora, vamos adentrando o capítulo que eu fiquei apaixonada. Olha essa imagem aí, por favor. A gente tem logo uma relação muito bacana, né? Da mãe jogando lá o videogame com o filho, e ela ganhando, né, uma partida lá dele, ele meio indignado. E aí, isso acontece na sua casa também? Você tem essa relação bacana e tal? Vamos lá? Abre página 100, capítulo 5. E aí ele começa: mãe é mãe. Mesmo antes de nascermos, já a conhecíamos. Mais tarde, no aconchego de seu colo, dizia-nos, mesmo sem palavras, o quanto éramos importantes e estávamos protegidos. Foi através dela que aprendemos a importância do toque, o conforto de um beijo. Mãe, não adianta negar. Mesmo as suas broncas e ataques são recheados de amor. Mãe é uma mulher que ficou louca. De que outra forma explicar um choro convulsivo diante de meia hora de atraso de um filho?
Pitis homéricos, porque você deixou a toalha molhada em cima da cama. Sem falar nas frases sem sentido como: se tiver frio, põe o casaco. E se tiver sede, bebe água. Como assim, né? Muito bom. E o mais engraçado é que não acontece só comigo, só com você, mas com todo mundo, né? Aí ele colocou algumas perguntinhas para vocês e eu gostaria muito que você respondesse. Pode responder no sentido de como figura importante para sua vida. Pode ser vó, pode ser tia, madrinha, não tem problema nenhum, ok? Como você pega, né, como figura importante e tal, você coloca, faz essa análise pra gente, tá ok? Não tem problema algum. Passando então, vamos lá. Olha esse textinho, cumplicidade de mãe e filha. A mãe, com 2 filhas adolescentes, passou por mim na rua movimentada. Todos os dias passam por nós mães com filhas adolescentes em ruas movimentadas. Mas aquela com as suas filhas chamou-me a atenção, me fez parar, virar a cabeça para vê-las se afastando de braços dados num tititi característico. Disse tititi, era isso mesmo. Elas iam periquitando num tititi de mãe e filha, de fêmea e suas crias. As meninas do lado, a mãe no meio emocional. E a filha da esquerda dizia: por que aquele vestido da vitrine? Mãe, acho que o meu presente, dizia a da direita, e a fala de uma outra foi-se picotando e se afastando, deixando rastros assim. Com que sapato devo ir? Ela já ganhou a blusa e eu não. E a mãe respondendo: você não acha que está pedindo demais? Já não te dei o sapato que queria? Você às vezes me cansa. Para com essa mania de querer tudo que vê. Pessoal, e aí ele continua num texto bem reflexivo, né? Sobre a relação que nós temos com essa figura, né? Que nós tanto queremos ser um reflexo, mostrar a importância nas nossas vidas, ok? Sendo madrinha, tia, avó, tio, pai, não tem problema. Faça uma reflexão em cima da figura que você vê tão importante. Digo isso de você querer ser como quando crescer, né? Desse reflexo vivo, desse ato de cumplicidade, né? De mostrarmos a importância, o amor que nós temos, né? E devemos falar sim, sem termos vergonha do assunto. E aí a gente vai passando, termina de ler o texto que é super bacana, viu? O autor afirma que é comum ver as mães passearem com suas filhas. No entanto, ao presenciar o diálogo entre uma mãe e 2 filhas, que fato chamou a atenção dele quando ele presenciou toda essa situação? Alguma coisa chamou a atenção lá no início, hein? Olha 2. Para descrever a forma como a mãe e as filhas passeavam, o cronista diz: elas iam periquitando num tititi de mãe e filha. As meninas do lado, a mãe no meio emocional. E aí ele pede para você explicar o sentido de periquitando e meio emocional. Como é que você compreende esses 2 termos? 3. Ao referir-se ao diálogo entre mãe e filhas, o cronista emprega uma forma diminutiva, ele diz assim, conversinha. Assinale a alternativa que explica corretamente o efeito de sentido alcançado por essa opção. E aí você vai assinalar se é A, B ou C. 4. O cronista afirma que a cumplicidade entre mãe e filhos ultrapassa o limite do conteúdo da conversa. Assinale a alternativa que apresenta a conclusão que o cronista chegou, A ou B. Marca pra gente. 5. Para sugerir que a cumplicidade entre mães e filhos se inicia muito antes de a presença do pai ser notado, o cronista afirma: a intimidade física, verbal, afetiva das mães com os filhos e filhas começa no ventre. Aí, nós, homens, já estamos literalmente meio por fora. Aí ele quer que você, explique o sentido desse comentário feito entre parênteses, que foi o literalmente, beleza? Olha 6. Há entre o 9º e o 10º parágrafos um espaçamento duplo. Levante hipóteses. Por que o autor teria optado por essa formatação, deixar esse espaçamento? 7.
O cronista cita situações em que o pai passa a assumir uma atitude mais próxima do filho. Ao citá-las, o cronista repete por 3 vezes, meu amigo, a frase "mas é pouco". Por que ele teria empregado esse recurso de 3 vezes, falar 3 vezes a mesma frase? Mas é pouco! Por que você acha? E aí ele continua. Você concorda com o ponto de vista exposto nessa crônica, dessa relação, dessa cumplicidade que ele veio falando? Lê o texto para quem tá aí na sua casa, conversem, debatem sobre o assunto. E aí anota pra gente, tá bom? Agora, abre por favor na página 106. Na página 106, em produção textual, ele colocou um poema que eu fiquei apaixonada, muito bonitinho, que diz assim: Mãe, de patins, de bicicleta, de carro, moto, avião, nas asas da borboleta e nos olhos do gavião, de barco de skate, a cavalo num trovão, nas cores do arco-íris, no rugido de um leão, na graça de um golfinho e no germinar do grão. Teu nome eu trago, mãe, na palma da minha mão. Muito fofinho, né? Olha o que disse. O eu lírico elenca ao longo dos versos uma série de imagens. Onde surgem essas imagens? Que à primeira vista não tem relação entre si. Qual o elemento que une essas imagens? 2. Com relação à estrutura do poema, responda. Enquanto os versos e estrofes ele se organiza. Valéria, eu não lembro o que é um verso e o que é um estrofe. Deveria, hein? Lembrar? Verso é cada linha que você tem no seu poema. Estrofe, conjunto desses versos. Massa? Coloca aí pra mim. B. Existe presença de rimas? Nós temos rimas? Em caso afirmativo, em que versos nós encontramos essas rimas? Coloca aí pra mim. C. Observando o poema, você diria que ele é constituído por versos de tamanho semelhante? Constituído, né? Assim, a produção dele foram parecidos? Coloca aí pra mim. E aí, vamos dando continuidade. Eu quero que você termine de fazer a leitura do texto, certo? Responda as questões com muita calma. Dúvida, você vai voltando, acompanhando o vídeo com calma e vai fazendo bem tranquilinho. Qualquer coisa coloca pra mim no comentário, ok? Acharam que eu não ia apresentar a minha mãe? Até parece, né? Depois da gente falar tanto sobre a importância, né, da figura da mãe nas nossas vidas, eu vim apresentar para vocês a minha mãe, aqui a Dona Maria. Pessoal, é um prazer imenso mostrar para vocês a minha mãe, né? E ela queria falar um pouquinho com vocês. Oi, pessoal, do nono ano, né? Isso, 9º ano. Estão se cuidando direitinho na quarentena? Tem que se cuidar. Olhem só, agora o desafio tá lançado para você de casa. Eu quero que você grave um videozinho apresentando a pessoa que você vê como figura mais importante para a sua vida, que esteja aí te acompanhando do seu lado, e você vai gravar o videozinho, vai marcar a nossa escola, vai colocar #Valéria, #interpretação textual, e eu vou acompanhando o seu vídeo. Eu quero conhecer também quem é a pessoa que você diz que é a figura mais importante que você tem como reflexo para a sua vida. Eu tenho como reflexo a minha mãe. E você tem como reflexo quem? Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!